Bom, fala queridos alunos, estou aqui para desejar uma boa noite a todos. Aqui quem fala com vocês é o professor Jefferson, tá bom? Então nós estamos aqui, gente, para dar continuidade ao nosso módulo de práticas com a segunda aula, que nós vamos começar a falar um pouquinho sobre as teorias de enfermagem, tá bom? Mas só para antes de a gente começar a falar sobre as teorias, eu quero afirmar uma coisinha aqui para vocês sobre a questão do contexto histórico voltado para as teorias de enfermagem, tá bom? Então a gente sabe em si que há várias definições do decorrer do tempo que a gente pôde observar sobre como uma teoria ela poderia eventualmente surgir e dar um direcionamento sobre determinado evento. A gente vai estudar um pouco sobre a teoria de Florence, né, que é a teoria ambientalista, em que se no contexto completo já se passaram estamos nos 200 anos, né, sem Florence, mas muitos conceitos que foram utilizados na época que ela começou a implementar isso, inclusive no livro dela sobre notas de enfermagem, ela cita sobre esses quesitos, essas situações, justamente por conta de quê? Que muitas das coisas que nós utilizamos na atualidade, principalmente visando a higiene, a limpeza, a organização, a importância das rouparias das alas hospitalares, né, dos leitos, das enfermarias serem trocadas, justamente para proporcionar o quê? Um conforto, um local limpo e higiênico, salubre, né, para aquele indivíduo ali, para o nosso paciente em si. Então, historicamente, a prática de enfermagem subordinada à medicina é focada no desenvolvimento de tarefas. E com o passar do tempo, começou a ser modificada com o desenvolvimento das teorias de enfermagem. Para quem nunca ouviu falar disso, o artigo que eu passei para vocês sobre o contexto histórico, né, de Florence, ele justamente retrata isso. Ele detalha categoricamente que a enfermagem da época, né, que ainda estava engatinhando, que tinha uma característica de, como a gente teve na aula anterior, contando a história dela, tinha uma característica de pessoas a ralé da sociedade, né, mulheres vulgares, mulheres bêbadas, né, meretrizes, a ralé da sociedade. E isso gerou uma complicação, gerou assim como é que se diz? Como eu posso falar para vocês? Gerou assim um grande problema com a sua família, com medo dessa escolha dela, que poderia trazer prejuízos. Lembrando que Florence ela era uma mulher de família nobre, de família rica, né? Então, gente, Florence ela foi um marco na enfermagem moderna por ter sido a primeira teorista de enfermagem a delinear e considerar a questão do domínio prático, né, a sua vivência, as suas anotações, aquilo que ela implementava na prática, de alguma forma era um estudo piloto para o desenvolvimento de suas teorias. Lembrando que a gente está falando de anos de 1800, né, em que a teoria ambientalista ela foi desenvolvida no final do século XIX, já na metade, perdão, do século XIX na Inglaterra, tá bom? E apresentando o foco principal que era o quê? O meio ambiente. A teoria de Florence foi desenvolvida em 1860. Só para nós evidenciarmos, trata justamente do que? Ambientalista, meio ambiente e higiene, né? Nós sabemos em si que na atualidade podemos aplicar a teoria, professor, de Florence na atualidade, com certeza, gente. Lembra que nós temos ainda assim a importância de falar nas orientações de educação e saúde sobre a importância da higiene, sobre a importância de manter o local limpo, arejado, para justamente ter o quê? Condições de
vivência saudáveis, né? Então Nightingale descreveu a enfermeira como uma pessoa capaz de colocar o paciente nas suas melhores condições possíveis para a natureza de agir, facilitando assim as leis da natureza. Menciona ainda ser apta a facilitar esse processo, alterando o ambiente interno e externo para melhor satisfazer as necessidades do corpo, mente e espírito do paciente. A gente observa categoricamente, quando a gente for estudar amanhã outros teóricos, que são muitos e eu estou separando os principais para vocês entenderem. Aí alguns alunos perguntam, professor, é importante eu estudar isso? Com certeza, gente. Porque meio que tem uma característica de história, né? Que é a história da enfermagem, e a gente está trazendo as teorias, mas eu preciso entender, porque muita coisa que Flores se desenvolveu, ela reflete até hoje dentro das decisões, da tomada de decisão do corpo em si de enfermagem. Práticas assim que naquela época eram consideradas inovadoras por ser, como eu posso colocar para vocês? Práticas inovadoras no sentido, gente, de que ela estava além da sua era. Ela era uma mulher visionária, com seus conhecimentos em matemática, estatística, né, filosofia, geometria, álgebra. Ela era uma mulher que ela tinha o quê? Um conhecimento além daquela sociedade, das outras mulheres. Então ela sim tinha uma característica crítica em suas ações. Tudo que ela fazia e implementava tinha um cunho que de melhorar a assistência daquele local aonde ela estava, que ela é bem citada em relação na época dos hospitais militares na Guerra da Crimeia, né? Então, quando a gente fala aqui, menciona ainda ser apta a facilitar este processo alterando o ambiente, lembra que o ambiente interno e externo ele vai influenciar até hoje, né, nas práticas de enfermagem, visto que ela escreveu no seu livro Notas sobre Enfermagem, que a hipótese relacionada à teoria ambientalista também, ela está muito relacionada com as condições sanitárias, a arquitetura do hospital e falha na organização e na administração. Quando ela fala isso, gente, ela fala que as questões administrativas, de alguma forma, influenciam do desgaste da equipe de saúde nas implementações de cuidados. Ora, nós somos profissionais, peritos em cuidados. Nós não cuidamos apenas da doença. Existe um médico que ele implementa, prescreve, né, a sua prescrição médica, medicamentos, tudo aquilo que ele vai utilizar da terapêutica para ajudar na recuperação e reabilitação daquele indivíduo, e nós implementamos os cuidados, o conforto em si. A teoria ambientalista, ela justamente, quando ela relaciona esse ambiente interno e externo, ela está relacionando categoricamente a isso, gente. Ela está relacionando que um ambiente interno, ele pode influenciar na melhora ou na piora, com certeza. A ansiedade pode prejudicar a internação daquele indivíduo? Sim. Um ambiente externo, quando a gente fala, o meio ali onde ele se encontra, extrínseco, será que é salubre? Os ruídos, né? Ela falava muito a questão do silêncio, os ruídos, isso influencia no quê? Que poderia influenciar na melhora ou na piora do quadro do meu paciente. Isso é uma breve introdução que eu estou falando para vocês relacionadas à teoria ambientalista. E a gente vai começar a descrever. O meio ambiente, gente, emerge como um conceito principal, considerado como todas as condições e influências externas que afetam a vida e o desenvolvimento de um organismo capaz de prevenir, suprir ou contribuir para a doença e a morte. Então o ambiente, gente, ele é favorável sim para pioras ou até mesmo melhora daquele paciente, daquele indivíduo. Lembra que o ambiente onde eu vivo pode ser prejudicial sim para o adoecimento.
quando ele fala aqui, ó, sobre a questão da influência do ambiente, eu vou relacionar desde as condições da onde ele vive, no meio dos seus, aonde ele vivia, até chegar à internação hospitalar. Porque isso, gente, da minha coleta de dados, ela é fundamental para poder fazer a minha implementação de cuidados. Por isso, Florence, há mais de 150 anos, ela já falava sobre essa relação do ambiente com o processo do adoecimento. Lembra que na aula anterior, falando a sua contextualização histórica, ela cita categoricamente sobre que as enfermarias naquela época na Inglaterra eram consideradas um ambiente sujo, insalubre, escuro, com a água não era saudável para o uso das pessoas que ficavam naquele ambiente, mistura de ratos, né, com sujeira. Então você via que a gente estava no momento crítico da época da saúde. Com todo o seu embasamento científico e sua busca pelo conhecimento para ser uma enfermeira de ponta, ela conseguiu trazer que a organização do ambiente é favorável para a melhora e a reabilitação do paciente. Usamos isso na atualidade? Com certeza, gente. Lembra os setores das enfermarias, o isolamento em si, a divisão que a gente pode fazer, né? Paciente cirúrgico, paciente da clínica médica, né? Que são as enfermarias gerais. Podemos falar também do critério de separação. Se eu tenho um paciente com um quadro infeccioso, que tem uma probabilidade de transmissão, tem ali a salinha do isolamento com os critérios relacionados às normas do Ministério da Saúde, como vai ser realizado o manejo de entrada para eu me paramentar, para me chegar até aquele paciente, para realizar a administração de medicamentos e realizar os cuidados necessários ali. Então tudo isso, gente, é um reflexo da teoria ambientalista de Florence. Vocês podem observar salas de curativo, a gente tem que ter uma entrada de luz, para justamente a luz, ela já falava que o sol, a luz solar, ajudava a eliminação de micro-organismos, de bactérias presentes ali que poderiam irradiar e fazer o quê? Um processo de adoecimento. As divisões, as questões administrativas voltadas à responsabilidade de tarefas que precisavam de um critério ali, tipo, organização do controle de infecção, uma enfermeira responsável de coordenar tal setor. Então tudo isso, Florence, ela era uma enfermeira que tinha uma visão não só apenas assistencialista, voltada ali para cuidado com o enfermo, mas ela pensava também na gestão, na administração em si, de como aqueles cuidados eles deveriam ser implementados e como, né, que ela assumiu a superintendência da coordenação de um hospital, que como as enfermeiras deveriam se portar mediante a função que estava sendo designada ali, né, para que poderia ter êxito o trabalho implementado. Então a gente fala aqui influências externas que afetam a vida, processo do adoecimento e seus condicionantes, processo saúde, doença e seus condicionantes, o que aquele paciente deu entrada, né? Quais são os tipos de cuidados que foram prestados, o que eu vou, através do meu planejamento da assistência de enfermagem, eu vou implementar para a melhoria do quadro de adoecimento daquele indivíduo, né? Então Florence, ela acreditava muito nessa organização do ambiente. Não é à toa que a gente observa que ela mantinha, né, a limpeza em si. Mas a classe médica da época, ela via como que as enfermeiras eram só para manter a limpeza e a organização do local. Então quando Florence, ela trouxe uma geração de enfermeiras empoderadas, né, trazendo de uma era em que a mulher ela era subsidiada, né? Ela era submissa à família, ou a partir do momento que ela casasse, a sua família que ela fosse construir com seu esposo, ao empoderamento de uma mulher líder, decidida, com ideias altamente, uma visão holística de melhoria, né? De setores, de organização,
de implementação de normas, gente. Daquela época, a Florence já falava de lavagem das mãos entre entrada e saída de setores, no manejo com o paciente, né? Ela fazia questão de manter o equilíbrio entre condições sanitárias, ambiente, né? Um ambiente da relação com o paciente e cliente, perdão, não é paciente e cliente, paciente e profissional enfermeiro, profissional de saúde, para justamente ter um local, né, de aconchego, de conforto, de confiança para aqueles doentes ali presentes. Lembra que a gente está falando de século XVIII, gente, tá? Então aqui, ó, Florence deu maior ênfase ao ambiente físico do que aos ambientes psicológicos e sociais, embora esses aspectos sejam englobados pelo primeiro, né? Florence, eu tenho um artigo que fala da relação de Florence sobre alguns achados, né, de que ela lia muito sobre algumas publicações de Freud, né? E nós temos outros teoristas que a gente vai citar que Florence foi a primeira teorista da história, mas também nós temos a questão da Hildegard Peplau, né, de 1952, que ela também fala sobre essa interação do enfermeiro-cliente, e ela, segundo a história, baseava-se na psiquiatria, né? Ela tinha uma especialização, ou ela estudava, né, voltado para a parte da psiquiatria, né, para justamente ter um arcabouço ali, um aparato profissional né, para lidar ali com o paciente, com as questões interpessoais dele, para saber qual jogo de cintura eu poderia ter ali no meu cuidado com o meu cliente, né? Então aqui, gente, Florence deu uma maior ênfase ao ambiente físico, principalmente. Lembra que a gente está falando de século XVIII, né? Praticamente da metade do século XVIII, sim, em que os hospitais eram sujos, não tinham normas assépticas, antissépticas, voltadas para o cuidado do paciente, né? Ela já falava de segurança do paciente nessa época, mesmo sem usar esse termo. Quando ela pegou, né, e comprou uma boa alimentação, comprou roupas, comprou vários equipamentos para a enfermaria, tirando do seu bolso, porque ela mandou uma lista, né, para a superintendência responsável da época, que pelo fato de ela ser uma mulher tinha um preconceito sim com ela, porque o homem naquela época não queria receber ordens de uma mulher, e para muitos ali achavam que apenas era uma brincadeira, mas Florence tinha a sua autonomia, seu poder de liderança, e o que pesava também, ela era uma mulher de família nobre, gente. Lembra que nessa época, pessoas nobres tinham sua influência sim, por conta da sua apresentação mediante a sociedade, né? Então, pai de Florence e sua família eram riquíssimos. Então, querendo ou não, ela